Boa noite com Jesus. Amém? Aos Colossenses, capítulo 1, verso 24 até o 29. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Te pedimos, Jesus, que o Senhor, mais uma vez, perdoe os nossos pecados e continue gerando essa atmosfera gostosa. A gente se sente recompensado de estar aqui. Bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Estando aqui, as diferenças desaparecem. As más lembranças, os maus pensamentos, mesmo as dores, muitas delas desaparecem. As mágoas, os ressentimentos, porque a gente percebe que o Senhor tem cuidado de nós. Quando o Senhor se aproxima de um povo assim, de uma maneira que está buscando o Senhor de uma maneira coletiva, cai assim, naturalmente, aquele mesmo modo de pensar, aquela mesma mente, e todos ficam mais leves, esquecem mais as suas aflições. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cuida de cada pessoa que entrou aqui, os seus mínimos detalhes da vida, orienta, ilumina, encoraja no que é correto, naquilo que é da vontade do Senhor. Da saúde, Senhor. Nós oramos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos espreitam. Senhor, tenha compaixão deles, de suas famílias, de seus filhos. Ajuda, Senhor, o encontro que está por vir, está se aproximando. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos estas bênçãos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Assentai-vos. O profeta diz que o navio fica no porto amarrado por várias cordas, aquelas cordas grossas mesmo. E ele não pode zarpar enquanto uma daquelas não for solta. Todas elas têm que ser soltas. Eles tiram aquele gancho lá e recolhem aquilo. Então o navio fica livre para zarpar, partir. E às vezes há ministérios, há pessoas, e por que não dizer a igreja, que ficam amarrados. Nós
temos cadeias, cordas. Solta-se uma, solta-se outra, solta-se outra, mas sempre ficam algumas segurando aquilo. Eu diria assim, se eu tivesse consciência que eu estou segurando a corda de alguém, segundo São Tiago, Deus cobriria multidões de pecados meus, se eu soltasse aquela corda, livrasse. Há pessoas que não podem entender isso. E a vida se torna de uma forma tão comprimida. Então o profeta vem e prega escapando da pressão. Porque a vida fica cercada de cobranças. Cobranças, deveres, cobranças. Cumpre o dever de cada homem, pai de família, de trabalhar, levar o pão para casa, a veste, o calçado, assistência de um modo geral. Cumpre o dever daquela mãe de estar em casa na retaguarda, sendo a guardiã do lar. Ela está na cozinha, ela está na sala, ela está no quarto, ela está na despensa, ela está no quintal, ela está em todas as partes ali, já criando também os seus filhos, ensinando o caminho do Senhor a eles, ensinando aquela menininha a trabalhar, que ela já pode enxugar os pratos, depois já pode lavar os pratos, depois já pode preparar o arroz, o feijão, e vai indo assim, crescendo, como a mãe, se tornando já uma boa cozinheira, uma boa dona de casa, que zela das roupas. Como diz o profeta, é dever dela pregar o botão na sua camisa, a menos que ela queira viver só da graça. Se ela não pregar, então você tem a graça com ela. Pede a agulha, querida, me dá a agulha com a linha, assim, eu vou pregar esse botão aqui. Tudo bem. Mas nós cobramos uns dos outros aquilo que às vezes já é imposto pelo próprio Deus, pela própria natureza, pela própria estrutura do homem, pela própria posição da mulher. É uma dívida que ele carrega, é uma dívida que ela carrega até no fim. Não importa se ela vai conseguir de outras maneiras, de outras formas, mas ninguém tampa o seu lugar, ninguém ocupa o seu lugar. Agora, nós somos, sem dúvida alguma, presos. Paulo disse, eu o preso do Senhor. Quando ele disse, eu o preso do Senhor, ele estava realmente entre as grades, de trás das grades, na cadeia, fisicamente falando. Ele escreveu dentro da cadeia, eu o preso do Senhor. Mas aquela cadeia não se limita somente às grades de ferro. Não. Hoje não sobra grades de ferro para o cristão. Nenhum cristão vai preso.
Nenhum cristão. Bem entendido. Por causa de Cristo. Por causa da mensagem. Por causa do Evangelho. Por causa de Jesus. Como Paulo foi preso e milhares, milhões foram presos e mortos por causa do nome de Jesus. Então nós não vamos ter que lutar contra a carne, contra o sangue. Mas a prisão se tornou pior, às vezes, em determinados sentidos. É uma prisão de espírito. Não é bem uma prisão, é uma opressão. Todo o corpo de Jesus Cristo está oprimido. Não é possesso, não misture uma coisa com a outra. Jesus foi oprimido. Ele foi oprimido, foi carregado de dores, foi experimentado os trabalhos, e ele carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Veja o quanto ele foi oprimido. E não há pessoa nessa terra que não seja oprimida. Então é uma opressão que tem caído, especialmente nesta era. E quanto mais nós conseguimos os meios da comunicação, a gente pode telefonar de dentro do carro agora, celular. Nós temos rádio transmissor. Nós temos bip, que só falta falar. Nós temos fax. Nós temos aviões supersônicos. Nós temos uma ciência médica super avançada. Mas a opressão tem aumentado. E está aumentando e vai aumentar. Isso gradativamente. Não é pessimismo, é realidade. Hoje eu dizia para um irmão, disse: irmão, esquece esses pregadores, não tem nada que está ouvindo que esse povo está falando em rádio. Por que você deixa o rádio ligado? Por quê? Para quê? Por que você tem que ouvir esses rock evangélicos? Como é que você pode terminar de ouvir uma mensagem da hora, da era, e depois sujar aquilo com rock evangélico? Você parece que não está com um paladar muito afinado, não. Mas esquece isso. Olha, irmão, se não estivesse acontecendo assim, Jesus não estaria perto, a sua vinda não estaria próxima. A coisa tem que estar do jeitinho que deveria estar, aqui, ali, acolá, em todos os lugares. O profeta disse: o que tem de acontecer, vai acontecer. Você disse: mas eu não entendo o que tem acontecido comigo. Ele disse: nem eu entendo. Isso não é para entender. Isso não é para ser entendido. A igreja precisa tomar consciência de que Satanás não está morto, de que Satanás não está dormindo e de que ele ainda não foi amarrado. Nós não estamos no milênio. Nós ainda não estamos no milênio. Quando então ele será amarrado por uma circunstância, uma cadeia de circunstâncias, por não encontrar a quem possa usar. Ele não vai encontrar uma pessoa para maldizer. Ele não vai encontrar uma pessoa para fumar, para beber, para prostituir, para fazer nada. Então, para ele, isso é uma cadeia, é uma prisão.
Mas por enquanto não, ele está solto. E não vai pensar que Satanás ficou bonzinho, se converteu, amoleceu o coração. Eu estava dizendo essa semana, gente, nós precisamos ter consciência disto quando morre um irmão que porventura, principalmente se a família é de outras igrejas, deixa aquela família à vontade com aquele corpo. Fica parecendo que se a gente não estiver ali, a alma daquela irmã, daquele irmão não vai para o céu. Se o pastor Joaquim não pregar, a alma da irmã, do irmão fulano, não está na sexta dimensão. Fica parecendo assim. Não, vamos nos conscientizar, vamos nos amadurecer nesse sentido. Fechou os olhos, acabou. Está certo que deve-se honra aquele corpo, deve-se respeito. Tudo bem, mas aquele irmão não está ali mais, aquela irmã daí 72 horas é puro bicho. Ninguém tem coragem de dar um beijo nele, não tem filha, nem pai, nem mãe, ninguém tem coragem de dar um abraço nele daí 72 horas. Mas não está ali, gente. Não importa mais. Se é bem aceito, se tudo está bem, tudo bem, vamos ter umas lembranças do profeta ali, que são bem-vindas, são de bom grado, mas se não, vamos deixar isso, essa bagagem que nós trouxemos lá, herdada dos nossos pais, na fé mesmo, dos sistemas. É preciso que nós nos amadurecemos nesse sentido. Não importa se aquele corpo vai para qualquer lugar, se vão queimar vela ao lado dele, se é um reverendo batista, se é presbiteriano, se é um padre que vai falar, se vai benzer, não importa nada, aquele corpo ali é uma matéria inanimada. Não importa, aquela alma, aquele espírito não está ali mais, está na sexta dimensão. A ele, a ela não interessa mais nada. Isso é um amadurecimento, isso é revelação. Isso sem dúvida é revelação. Ora, não é porque isto é assim que meu pai morreu, então está bem, eu meto o pé no caixão, jogo para lá. Não é isso, não. Bem entendido. Vocês estão compreendendo. Quando se tem família dividida, denominacionais, e que estão querendo outros pregadores, deixa. São eles que mandam, deixa. Para eles isso é tudo. Para eles isso significa tudo. Agora, para nós não. Aquilo não significa nada. Espiritualmente, não. Para quem morreu, não. Para quem morreu, não. É certo que nós queremos tirar uma casquinha, um evangelismozinho, né? Glória a Deus. Tudo bem quando a água corre direitinho para ali. Mas não vamos ficar atribulados, oprimidos por causa disso. Amém? Glória a Deus. Mas o fato é que essa conscientização tem descido na igreja, no crente, enquanto ele está vivo. Porque carregando as marcas de Cristo no seu corpo, as cicatrizes de Cristo, Paulo disse assim, carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Agora, ele estava falando também de uma forma física. Ele tinha chicotadas no seu corpo por causa de Cristo. Ele tinha cicatrizes de chicotes, chicotadas romanas no seu corpo.
Mas carrega-se as marcas de Cristo. Não é de chicote romano. Você entende perfeitamente que a igreja está carregando as marcas de Cristo. Quando você vê uma mulher de cabelos cortados, de olhos pintados, lábios pintados, unhas pintadas, de calça esporte, de saia curta, de short, essas blusinhas coladas e coisas assim, você está vendo, ela está carregando a marca de quem? A marca de Jezabel ou senhorita Jezabel, carne para os cães? Ela está carregando a marca de quem? Agora, quando você vê um cristão, ele está carregando a marca de quem? Você sabe de quem que ele está carregando as marcas. Por quê? Ele disse assim, olha, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ele foi um apóstolo que ninguém chega a ser igual a ele. O profeta disse. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aí então entra a parte do mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Aos seus santos. Não ao mundo. Não aos religiosos. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é este? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Aqui na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mistério da piedade. É Deus, que é espírito, que não pode ser visto, que enche os céus e a terra, se encarnando, se manifestando em carne. Mas está mais do que comprovado, isso é mais do que notório dentro das Escrituras e pela mensagem do profeta de Deus, que esse mistério não ficaria somente em Deus se manifestar apenas em Cristo. A sua obra estaria incompleta. É tanto assim que o profeta disse, foi um homem ungido, mas agora é um povo ungido. E Paulo desejou, com lágrimas, que a igreja tomasse consciência desse mistério, que não pode ser revelado aos sábios entendidos, mas sim aos pequeninos, os quais são chamados, predestinados, elegidos desde antes da fundação do mundo, para conhecer esse mistério. Torna-se importante o homem que descobre o mistério. É um mistério, uma vacina contra a paralisia. Foi um mistério. E que grande revelação, que grande descoberta. Logo, agora já descobriram a vacina contra a malária. Que mistério glorioso descoberto. E parece que já estão chegando lá com a AIDS também. Mas uma coisa é certa.
Você deve andar de cabeça erguida, não de uma maneira arrogante, estufada, orgulhosa, mas de cabeça erguida como aquele escravo que foi vendido. Sua tribo foi escravizada e ele foi vendido para outro reino. E lá ele chamou a atenção dos mercadores porque ele trabalhava diferente dos outros. Ele tinha uma posição diferente. Vocês se lembram disso? E ele queria comprar aquele escravo. O seu dono disse: não, esse não está à venda. Por quê? Você trata ele melhor lá na senzala? Não, ele come com todos lá, do mesmo jeito. Mas o que acontece que ele sobressai aos demais? É porque lá na tribo dele, ele é filho do rei. Por isso ele age dessa forma. Então ele carregava em si, aquele mistério de ser filho do rei. Você chega perto de um cientista desse que descobre esses mistérios, estas leis profundas, grandes, você fica pequenininho, ele fica lá em cima. A gente fica tão pequeno perto de determinados teólogos. Davi ficou pequenininho perto do Golias. É daquele jeito. Mas você, meu irmão, com toda a sua simplicidade, com a sua carrocinha, com a sua trouxa de lavar, que você vai lavar roupa, carrega um trunfo muito maior, porque você conhece o mistério da piedade, que é Deus manifestado em carne. Muito bem, Deus manifestou através de Jesus. Jesus é o próprio Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Emanuel, Deus conosco. Quem vê Jesus viu o Pai, tudo bem. E que grande profeta de Deus! A coluna de fogo acompanhou, ele ressuscitou mortos, ele pregou isso, ele curou cegos, ele revelou os selos, ele revelou as 7 eras. Tudo bem. Mas ainda não é tudo. Você está no quadro. Você tem que estar no quadro também. Você não é apenas um espectador, você não é apenas um idólatra, você não é apenas um adorador, você não é apenas um seguidor, você não é apenas alguém que está sempre aplaudindo pelos grandes feitos, não é isso. Você tem parte no quadro. Você joga também no time. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Deus quis revelar para aquele ladrão? Tudo bem. Deus quis revelar a São Pedro? Muito bem. Mas por que não revelou a outros? Por que não revelou esta mensagem a outros homens, a outros ministros, muito melhores do que eu nesta cidade? Por quê? Mas Deus quis. Podia ter alguém sentado aqui no seu lugar. Você podia estar no lugar de alguém lá em outro lugar muito diferente daqui. E aquele alguém estar aqui no seu lugar. Você já pensou nesse mistério? Você podia estar no lugar de alguém
num estádio nesta hora, num clube, em outra igreja, em outra mocidade, ouvindo uma bela palestra, cantando hinos e coisa e tal, dançando no espírito, e uma daquelas moças estar aqui no seu lugar. Mas Paulo, Deus diz, Deus quis. Deus quis. Amém? Deus quis que eu estivesse aqui neste lugar. Melhor que todos respeitassem isso, temessem a Ele. O profeta diz: você não tem que dizer que Deus errou em colocar aquele homem no ministério. Ele disse: precisava de uma pessoa mais delinquente do que eu para fazer uma coisa dessa. Falando do ministro que falha. Ele disse: você não pode, você teria que ser mais delinquente do que eu para censurar a Deus, porque pôs aquele homem no ministério. Deus quis. Deus quis que você estivesse sentadinho no chão e agora humilde, olhando para cá com o seu coração fervendo de fé. Deus quis isso. Deus quis. Isso não foi porque você correu, não foi porque você pediu, não foi porque você foi mais esperto, porque você é melhor do que ninguém. Deus quis. Paulo disse: ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Você pode dizer para ele: mas Senhor, Esaú é muito melhor do que Jacó. Ele diz: eu quero, eu quis que fosse Jacó. As primas ricas ficaram lá, censurando, zombando da prima órfã. Mas o rapaz quis foi ela. Você tem que entender que aquele rapaz quis foi você. Aqui na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, a nossa aqui, a branca, né? A partir do parágrafo 68, o profeta diz: então a única maneira de você ser cristão, a única maneira, escuta, dando um nome lá na igreja, pondo no livro de oração, do hall de membros, no computador, tendo uma carteirinha de membro? Não. A única maneira, preste bem atenção, olhe para cá, escute bem. A única maneira de você ser cristão é que Cristo se identifique em você. Deus não se contentou em ser Deus sobre nós. Ele é Deus sobre todo o mundo, maus e bons. Pai. Deus não se contentou em ser Deus conosco. Emanuel, Jesus Cristo. Ele é completo em três. Ele se contenta em ser Deus em nós. Paulo disse que o casamento do homem com a mulher fala desse mistério. Que tal? Me permitam, com licença, as moças. Um casal que se casa, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 11 meses, 12 meses, 1 ano, 2, 3, e ela é virgem, está intocada.
Então, o marido com ela. Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, a partir do verso 23. É um homem com ela. É onde cai o engano nas denominações. Cristo com elas. Mas Cristo nelas. Que o grande mistério está em Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, entrou em nós. Entrou na igreja. Gerou um filho. Essa que é a grandeza da mensagem. É a única maneira de ser esposa é se o marido entrou nela. Ali sim, acertamos a cabeça da taxinha. Oxalá vocês ali pela fita também sintam o impacto disso. Nós estamos sentindo, graças a Deus. Você pode dizer, eu sou pentecostal. Ora, isso não significa nada, gente. O significativo seria Cristo identificado em você, porque o mistério é tríplice. É Deus em Cristo, Cristo na igreja, nela, e a igreja no reino restaurado. Alguém diz, eu falei em línguas. Muito bem. Eu cantei e todo mundo chorou. Muito bem. Eu preguei e todo mundo chorou. Tudo bem. Muito bem. Porém, o diabo também faz o mesmo. Eu gritei. Os maometanos, os budistas e todos os demais gritam também. Mesmo os índios clamam em voz alta na dança da víbora. Todo mundo grita e gritam até mesmo num jogo de beisebol. De futebol nem se fala. Porém, quando Cristo se identifica em você, está em você, cumprindo o mistério da piedade, então você é semelhante a Cristo. Piedade é ser semelhante a Cristo. Não há cristão impiedoso. E isso é o que significa ser cristão. Ser como Cristo. Se não é, lute. Pelo menos lute. Pelo menos creia. Pelo menos busque. Pelo menos espere nisso. Diga, eu estou em processo disto. Mas não se iluda com outras maneiras. Porque o segredo está aí. Não, eu creio é desta forma. Se eu não dou conta, se eu não cheguei lá, tudo bem, mas eu creio é assim. O segredo está aí. Se eu não dei conta, se ainda não chegou meu tempo, se ainda não aconteceu, mas eu creio é assim. Eu creio que cristão é ser como Cristo. Essa então é a identificação do cristão. É bonito, mas não é só bonito falar sobre esse mistério. Eles dizem, olha, mas ele tem uma teologia tão profunda, ele é formado e diz que não é, fica negando por aí. Não. Na verdade, se isso tem que ser chamado de teologia, é a única que é a verdadeira. É a única que é de Deus. É grande esse mistério. Agora, sendo que ele é nossa identificação, nós deveríamos estar identificados com ele, vivendo por ele.
Não te esqueças do segredo. Olha, se eu não dou conta, se eu não cheguei lá, tudo bem, eu reconheço. Mas eu creio que é assim. Eu creio que é assim. Deus tem tido um propósito tríplice. Neste grande mistério escondido nele, desde antes da fundação do mundo. E agora o que queremos ver nesta manhã é qual este propósito tríplice. Eu agora creio com a ajuda de Deus, o qual está presente, que nos mostrará se ele teve este propósito tríplice. Nós queremos saber qual é. Eu já adiantei. Nós já sabemos. Mas adianto também uma coisa que já foi enfatizada. O importante é estar neste propósito. A primeira coisa é que Deus queria revelar-se ao povo. Então aí vem o mistério da piedade, Deus se encarnando, se fazendo homem. Não pôde fazer como o grande Jeová, Deus que abarca todo o espaço, o tempo e a eternidade. Não podia nesse sentido, porque seria muito grande para ser revelado às pessoas, e também todos morreriam, como lá no deserto. Fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco. E mesmo um animal que tocasse no monte morreria. Porque seria muito grande para ser revelado às pessoas, e dessa maneira resultaria demasiadamente misterioso. Como poderia este grande ser, o qual nunca teve princípio, quando você pensa no que é o céu, de milhões e milhões, por milhões de anos de espaço de luz, e dali passa a considerar o infinito e a eternidade, e logo nota que este é um ser tão grande que abarca tudo isso e ainda segue sendo. Este é Deus. Porém, esse Deus tão grande, sem medida, desejava e amava ser pai, porque era um pai. E a única maneira de expressar-se nesse sentido era chegando a ser um filho de homem. Por isso ele é filho do homem. O filho do homem. Por isso Cristo sempre dizia, o filho do homem. Eles não sabiam de que estava falando. Pelo menos a maioria. Eu espero que isso esteja sendo suficiente para vocês. Esteja sendo uma mensagem para vocês. Esteja sendo uma coisa importante, significativa para cada um. Porém, vocês entendem? Então, um de seus propósitos, dentre esses três, foi o de expressar-se. Ele queria expressar-se, queria identificar-se com os seres humanos, para assim revelar-se em Cristo. Então aí vemos Deus em Cristo. E em segundo lugar, ele tinha o propósito de manter a preeminência entre seu corpo de crentes, os quais formam sua noiva, para que assim ele pudesse viver não é com elas, nelas, nas pessoas. Quando Cristo está na pessoa, você não tem que dizer, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, conserta a saia, não corta cabelo, não pinta, não faz isso, não faz aquilo, cerca de cá, sai da televisão, faz isso, deixa essa novela e faz isso e faz aquilo. Não. Eu já contei aqui várias vezes
a história da moça que criava um porquinho, perfumava o porquinho, enfeitava o porquinho, punha sapatinho de lã no porquinho, fitinha no pescoço do porquinho, passava batonzinho no focinho do porquinho e tantas coisas. Mas quando ela desconfiava, descuidava, lá estava o porquinho na lama, lá no fundo do quintal. Olha lá, né? As fitinhas tudo no barro. Perfume tinha virado outra coisa. Ela ficava naturalmente desgostosa. Quando alguém disse para ela: você quer realmente ter um animalzinho assim, limpo? Põe fora esse porquinho e cria um carneirinho. Veja, é questão de natureza. A natureza do porco é lama, é novela, é moda, é pintura, é cortar cabelo. Não só nas mulheres, a natureza do homem porco, você sabe, é gostar de tudo isso. Porque elas fazem, os homens gostam. O que ela fez? Matou o porco, botou um carneirinho no lugar. Agora era o contrário, porque o carneiro não entra na lama. Se ele saía, quando chegava perto da lama, ele próprio se esquivava. É uma questão de natureza. Você tem que ver se a natureza de Cristo está em você, ou se é a outra. Pelos desejos que você tem, os quais você obedece, atende, então você vê qual é a natureza que tem que morrer. Veja, em segundo lugar, ele tinha o propósito de manter a preeminência entre seu corpo de crentes. Ele não aceita ser segunda pessoa. Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Deus não aceita segunda, terceiro, não. Ele é sempre o primeiro. Ou Jesus é primeiro, ou então ele vai embora. Ele tem que ter a preeminência. Agora, você sabe perfeitamente que a noiva aceita a sua preeminência. Tudo ela consulta a ele. É lá dentro dela. Ele diz: como você pode ser feliz tendo uma mulher que você tem que estar vigiando ela? Faz de conta que viaja e tem que ficar atrás de um poste. Tem que botar uma peruca, um bigode postiço, uma barba postiça e ficar lá de trás de um poste na esquina lá, olhando sua casa. Que casamento terrível. Você já pensou Jesus camuflado, bigode postiço, peruca, vigiando a igreja? Isso não é casamento. Ele disse assim: você pega ele pela gravata e diz: olha, você não vai namoriscar, hein, com outra mulher. E ele aponta o dedo para você e diz: você não vai namoriscar com outro homem. Começando por cada um no posto do seu dever. Ele podia fazer isto em Adão e Eva. Podia ter, sim. Porém chegou o pecado e os separou. E o pecado separa.
O pecado faz separação entre o santo e o pecador. Então tinha que haver a maneira para restaurar esta relação entre Deus e o homem, porque ela foi quebrada. E isto para mim é sumamente rico, só o fato de pensar nisso. Agora podem ver qual foi o propósito de Deus? Você dirá, por que não manteve a Adão e a Eva dessa maneira? Porque dessa maneira nunca haveria chegado a manifestar sua plenitude, todos os seus atributos. Por isso ele permitiu essa queda. Mas ele não perdeu nenhum dos seus, e nem perderá. É certo que ele podia ser um pai nessa situação, porém também é Salvador. Ele não poderia ser Salvador se não houvesse a quem salvar. Você dirá, como sabe você isso? Eu sei que é assim porque eu tenho tido a experiência. Ele é o Salvador e tinha que expressar isto. Como podia fazê-lo? Somente por meio de Cristo. Essa semana mesmo eu disse para uma jovenzinha, não, minha filha, filho de crente não é crentinho. Você vai ter que ter a sua experiência própria com Deus. Por isso você tem que sofrer decepções também. Você tem que ter a sua própria experiência de salvação. Como podia ser filho? Somente por meio de Cristo. Como podia ser curador? Somente por meio de Cristo. Vê você? Todas as coisas têm sua culminação nessa só pessoa, Jesus Cristo. Oh, irmãos, quando penso nisto, todas as denominações e demais coisas desaparecem de cena para mim. Quando vejo o grande propósito de Deus, o propósito de revelar-se em Cristo, a plenitude da divindade corporalmente, e logo de derramar essa plenitude da divindade corporalmente num povo no qual ele pudesse ter a preeminência, a liderança, ser o tudo. Então não importa ser Joaquim Gonçalves, não importa ser Tabernáculo da Fé, não importa ser Tabernáculo Brana, não importa quem seja, ele só terá a plenitude se ele tiver a plenitude dele ali, se ele tiver preeminência. Se ele for o líder em tudo. Obtenha você a fita que gravamos aqui há pouco, intitulada Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Quando Deus traz a você um lugar como seu prisioneiro, então você não pode fazer nada fora do que o Espírito lhe diz que faça. Na verdade, é que tudo, quase tudo que fazemos é pela nossa própria intuição, é pela nossa própria cabeça. Ela vira a cabeça para um lado, não tem quem muda. Ele vira a cabeça para um lado, não tem quem muda. Não tem como Deus falar. E nós já ouvimos o profeta dizendo naquela mensagem, Deus não vai descer pela sua garganta na força. Ele não vai arrombar, forçar. Paulo tinha todo o ensino, havia sido instruído por Gamaliel para que algum dia fosse um grande sacerdote ou rabino. Ele tinha ambições elevadas e era um homem eloquente. Tinha grande autoridade e ante seu povo era grande. Porém, teve que sacrificar tudo para chegar a ser parte da palavra e assim expressar a Jesus Cristo. Ele tinha desejo de ir a um lugar, porque os irmãos o haviam convidado, porém o Espírito lhe proibiu realizar sua própria vontade. O Espírito não deixou ele fazer coisas boas, não é só coisas más.
não deixou ele visitar um grupo de irmãos. Oxalá que todos pudessem se ligar vivamente, como entre a vida e a morte, a isso aqui. Oxalá que cada pessoa pudesse se ligar como entre a vida e a morte. Que o problema é maior do que um infarto do coração, uma parada cardíaca, um câncer, uma diabetes, uma cegueira. O problema é muito maior. Conhecer a vontade de Deus é mistério. Saber que você está naquela lepra porque Deus permitiu. Jó. A coisa é mais séria do que câncer, do que AIDS. Se um médico disser, você está com AIDS, você virá a um culto e não perderá uma palavra sequer daquele culto. Mas aqui vem a grande realidade. O grande desafio. Pode Deus dizer assim, diz o Senhor a um pai de família hoje? E a mulher concordar? E os filhos concordarem? Pode Deus cumprir a sua vontade a respeito de um homem? Pode Deus descer no coração de um pastor e dizer, vá para tal lugar, vá para a cidade, e aquela mulher dizer assim, eu não gostaria de sair daqui, pensei que estava tudo bem aqui, mas se Deus mandou, querido, vamos embora. Não, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira, vai só você. Deixa Deus começar a dizer, assim diz o Senhor, vá a tal lugar, faça isso, não faça. E que tal essa bombinha que está dentro do seu coração, que por muitas vezes doeu e você continuou, e hoje não dói mais. Os irmãos disseram, irmão Paulo, venha nos visitar. Ele disse, está bem, tudo bem, isso é bom, isso é de Deus. Mas o Espírito Santo lhe proibiu. Ninguém diz hoje, o Espírito Santo me proibiu. Não, o Espírito Santo proibiu de matar, puxar o gatilho? Não. O Espírito Santo proibiu de jogar uma bomba no outro? Não. De violentar uma pessoa, estuprar uma mulher, uma moça? Não, o Espírito Santo vai proibir. Quando o homem chega a fazer isso, o Espírito Santo não proíbe ele de nada. Não proíbe de nada. Ele vai proibir um urubu comer carniça? Ele vai proibir um porco deitar na lama? Ele proíbe pela natureza, é por dentro. Ele não tem que proibir uma pomba. Ó pomba, você não vai comer carniça. E ficar cercando ali, ela tá... E você vira as costas, ela está lá no monte de carniça.
Ele não tem que proibir. Oxalá todos nós estivéssemos ligados a isso aqui agora, como entre a vida e a morte. Eu vi com uma matéria para cura divina. Paulo era um prisioneiro de Cristo. Então um dia lhe saiu ao encontro uma moça com espírito pitônico ou de adivinhação, e Paulo sabia muito bem que tinha o poder para expulsar esse demônio, porém não podia fazer a menos que Deus o prometesse. Aquela moça o seguiu dia após dia, clamando em alta voz. Porém, um dia o Espírito Santo lhe deu permissão. E então repreendeu o espírito pitônico que a dominava. Ele sabia o que era um prisioneiro. E Jesus disse: o filho não faz nada sem que o pai lhe diga. Moisés também tinha que lançar ao lixo todo o seu ensinamento para assim encontrar a Cristo e ser seu prisioneiro, quando Deus já lhe havia tirado do mundo e de toda a sua grandeza. Ele havia sido um grande homem, porém, quando se encontrou cara a cara com a coluna de fogo, não tinha palavras, não podia nem falar. Ele perdeu a fala. Ali tinha um prisioneiro. Você, por seu próprio esforço, nunca terá êxito. Pode você grifar isso? Você, por seu próprio esforço, nunca terá êxito. Mulher valente, mulher corajosa, nunca tem êxito. Braba, homem corajoso, homem valente, nunca tem êxito. Bravo. Deus deu a este homem suficiente poder para que pudesse descer ali. Porém, logo Moisés regressou e disse: Senhor, disse a Faraó o que me disseste, porém ele não os deixa ir. Então Deus lhe disse: bem, agora toma tua vara. Agora, isto era Deus falando. Ele não podia fazer nada sem que Deus falasse. Ah, se os nossos evangelistas pudessem ver isso. Era a palavra de Deus. Vá com esta vara e aponte para o oriente e chame as moscas. E ao fazê-lo, foram criadas moscas, porque Deus tinha um prisioneiro, o qual o Faraó não podia comprar com nada. Com nada. Ninguém podia desviar a este homem. Ninguém podia desviar esse homem. Ele era determinado. Então ele só fazia aquilo que Deus mandasse, não importasse o quanto aquilo fosse inadmissível. Mas Deus mandou, ele fazia. Porque era um prisioneiro completamente atado pelas cadeias da palavra de Deus, somente ao assinte do Senhor. Oh, se Deus pudesse ter prisioneiros como ele. Então assim ele pode expressar a supremacia em sua igreja. Ele tem o homem ou a pessoa que não conhece nada mais do que a Cristo. Entende o que eu quero dizer? Bem, tudo que você consegue aqui vai ficar aqui.
Os que estão morrendo estão te mostrando isso. Os seus bens ficam aí para serem divididos com outros, que mais tarde vão deixá-los também para outros. Mas o que você herda lá, não. É seu eternamente. Entendem o que eu quero dizer? Ele quer estar em você, é para isto. Não é para tomar o que você tem, mas sim para lhe dar o que ele tem. Ele quer estar em você, não é para tomar o que você tem, é para lhe dar o que ele tem. Vida eterna. Esse sim é o segundo ponto. Primeiro foi que Deus queria expressar-se completamente, e isso foi Cristo. Em segundo lugar, é o ter a preeminência disto em sua igreja, a qual é o seu corpo, ou a noiva, pela qual podia ter a preeminência e por meio dela expressar-se. Agora, em terceiro lugar, temos a restauração do reino à sua devida posição, o qual caiu pelo pecado do primeiro Adão. Deus quer restaurar esse reino. E o importante de tudo é que Ele vai restaurá-lo. Quem não estiver nele será queimado, vai virar cinza. Mas quem estiver nele nunca passará. Deus quer restaurá-lo como foi quando ele passeava no horto, na brisa do dia, e falava com eles em perfeito companheirismo. Porém agora o pecado e a morte têm criado um abismo, têm separado ao povo de sua presença. Sua expressão completa, o pode ver, antes da fundação do mundo, para expressar todos os seus atributos. Isto quer dizer o que ele era. Não importa porque ele te fez passar por aqui 30, 40, 50, 80 anos, não. Isso é muito pouco, isso não significa nada diante dele. Isso voa. Você estava espigadinha ontem, hoje você já está enrugada. Hoje você já está pensando de forma diferente. Você não já é mais aquela vaca braba, investideira, tonta. Você já não é mais aquele rebelde, enfrentando a tudo e a todos com sua ignorância. Não, hoje você já pensa, você já sente dores. Isso significa que você está passando. Se está presente algum trinitariano, pessoa que crê em 3 pessoas, lhe rogo que abra sua mente por um momento e verás que isso de Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, mas são 3 atributos do mesmo Deus. A expressão Pai, ele queria ser um pai, e foi um pai, também foi o Filho, e é o Espírito Santo, e o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito, porque o Pai que gerou a Jesus foi o Espírito Santo. O podem ver, não são 3 deuses. O diabo foi quem inventou essas coisas para levar as pessoas à idolatria. É um só Deus expressado em 3 atributos, para poder ser Pai, Salvador, Filho, Curador. Esses são os seus atributos. Quero citar uns versículos para que os que escutam a fita possam entender, porque me tomaria muito tempo para explicar isso. Oxalá seja suficientemente claro para que possa ver onde vamos chegar. Deus expressado em Jesus Cristo, o qual foi tanto Pai como Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporalmente. Agora, a completa plenitude da divindade corporal mora em sua igreja. A supremacia, a igreja dele, a noiva dele,
é formada daqueles que estão entre muitos outros, mas somente aqueles que lhe dão a supremacia é que são sua noiva. Tudo que era Deus foi derramado em Cristo, em Jesus Cristo. E tudo que foi Jesus Cristo foi derramado na igreja. Os crentes, não as denominações, mas os crentes, pois dentro de pouco chegaremos a isso, e logo você jamais pensará dessa maneira. Vou lhes mostrar o que causa isso, com a ajuda de Deus, se Ele nos permitir. Então, qual o seu propósito? Expressar-se como filho, para que nele possa morar a plenitude da divindade corporalmente, e logo morar em sua igreja. Então está. Isso aqui pelo qual Paulo deu a vida. Só para a igreja soubesse disso. Ele está em você, ele está na igreja, ele não está com a igreja. Com pode ser muita gente, estar com, mas estar em é só para quem é casado com ele. Eu não vou entrar nessa parte. Essa outra parte nós vamos deixar para outra reunião. Vamos ficar por aqui. Vamos inclinar nossas cabeças. Eu entendo que aqueles que se ligaram como entre a vida e a morte alcançaram aquilo que Deus queria para essa noite. Meu Deus, o Senhor como Deus fica tão longe, tem hora. Parece que está do outro lado do universo, das galáxias. O Senhor como Filho, o Senhor está com a gente, ao lado da gente, conversa com a gente conversa com o Senhor. Mas o Senhor como Espírito Santo é o coração que percebe. É lá dentro. É por isso que eles deram suas vidas. Eles morreram, eles rejeitaram tudo, eles negaram tudo. Porque isso estava dentro deles. E estando dentro deles, eles podiam ver esse reino restaurado. Esse Éden restaurado. Nenhum mosquitinho, nenhum repelex, nenhum sol abrasador, nenhuma tempestade, nenhum medo de cobras, nenhum medo de feras, passando a mão na cabeça do tigre, cariando o leão. Nós podemos ver isso. Se nós não crêssemos nisso, é melhor que não estivéssemos aqui nesta hora. Seria muito melhor para nós. Mas nós cremos. Ser cristão é crer em tudo isso. É ser como Cristo. Nós cremos que é assim, Senhor. Agora nós não podemos fazer nada. Nós não podemos nem mesmo melhorar a nossa conduta, a nossa vida.
se o Senhor não fizer isto. A razão de um povo estar reunido não é mostrar roupa, não é vir fazer companheirismo na porta da igreja, não é encontrar amigos, as pessoas as quais amamos. A razão de um povo estar reunido é receber coletivamente, unanimemente, estas convicções. É lembrar de coisas que creem, que lutam por elas. É uma questão de natureza. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu vejo que os males ficam tão pequenos, as doenças ficam tão desqualificadas, a ponto de nós até mesmo ignorá-las, seja quais forem. O medo sai de nós. Muitos males nós chamamos porque tememos aquilo. E nós começamos a falar naquilo e aquilo vem. Nós queremos ignorar todos os males nesta hora. Queremos ignorar os vírus, as bactérias, os espíritos de doenças. Queremos somente tomar conhecimento disto, desta grandeza, desse poder tão glorioso, o Deus que enche os céus e a terra, em Cristo Jesus, o Filho conosco e o Espírito Santo em nós. Isso é Jesus Cristo derramado na igreja, e a igreja no reino restaurado, onde não haverá uma coceira sequer. Ninguém vai coçar o olho, ninguém vai enxugar uma lágrima. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, ajuda os teus filhos a voltarem para casa nesta confiança, porque se alguns ou um deles for recolhido, nós sabemos que foi nesta convicção. Há um povo crendo assim, ó Pai, em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aceita a fé de cada pessoa aqui agora, nesses 3 pontos principais, nesse mistério glorioso, esse mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado.